Vamos retomar o julgamento dos processos, então, do período da tarde do dia 23 de junho de 2020, a partir do processo número do item 66, processo de indústria de máquinas Profarma, item 66, 67, 68. São 3 processos, o conselheiro relator dirá se são semelhantes ou não. Com a palavra, relator Elcio Reis, processo item 66. Bom, o 66 é diferente, mas os outros 2 são iguais. E o 66 eu vou direto no voto, porque ele é intempestivo. De acordo com o aviso de recebimento, folha 95, o contribuinte foi cientificado ao acordo de primeira instância em 28/6/2013, uma sexta-feira, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo na segunda-feira seguinte, dia 1/7, uma segunda-feira. Contudo, o contribuinte interpôs recurso somente em 31/7/2013, uma quarta-feira, um dia após o termo final, tendo-se, portanto, configurada a intempestividade. Então, o voto é por não conhecer do recurso. Certo, esse é o final 01, né? 2010 01. 66. Ok, bom, já proferiu inclusive o voto, né? Isso. Tá certo. Eu demorei um pouco para abrir aqui. Então, o conselheiro Leonardo Andrade. Está sem voz. Microfone, Leonardo. Só um momento, presidente. Sim. Calma aí que tá meio rápido aí. Qual que é o final aqui? É indústria de máquinas, né? E qual que é o final? 2010 01. 01. Tem até o processo aí que eu pus na pasta T. Quem quiser já agilizar. Pronto, presidente. Pode votar? Já tem relator. Acompanha. Leonardo Macedo. Acompanho, presidente. Ok. Pedro Lima. Gente, eu acompanho. Eu já tinha dado uma olhada nessa minuta dele aí. Ok. E vi que ele colocou as datas, tudo. Investido. Ok. Conselheiro Marcos. Só um pouquinho aqui, que eu estou dando uma olhada no processo. Não que precisasse conferir, mas a gente faz isso para servir. Mas lógico, a gente erra, ser humano, né? Com certeza. Doutor Elcio, eu acompanho sempre que posso. Aí. Ser humano Às vezes você tem certeza de uma coisa. É 28/6, 31/7, é isso, né, Elcio? Oi? 28/6, 31/7. Exato. Intempestivo, né? Isso. Acompanho, então. Laércio. Acompanho. Márcio. Como relator. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, votou-se para não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Votamos o item 66, processo da indústria de máquinas, final 2010-01. Agora, continuando o relator Elcio, item 67, também indústria de máquinas, final 2010-61. Esse processo, o que eu vou julgar aqui agora, relatar e votar, vale para os 2, tá ok? Sim. Então, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto em contraposição à decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade em face do despacho decisório que não homologou a compensação de saldo credor de PI. De acordo com o despacho decisório, a homologação parcial decorreu das seguintes constatações: glose de créditos considerados indevidos e saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado. Na manifestação de conformidade, o contribuinte restringiu sua defesa aos seguintes termos. Esse primeiro parágrafo aí ele se identifica, né, e veio: visto documentação dos autos,
que permite a compensação tributária originalmente pleiteada, requer-se a reconsideração da decisão que não acatou a integral compensação. Assim, requer-se essa compensação integralmente acatada. Só isso. O acordo da RJ, que negou o pedido, foi emendado dessa forma que está aí, né? Matéria não impugnada e, inclusive, ela até enfrenta o mérito, sendo que o contribuinte não contestou. Cientificada a decisão de primeira instância, em 2/7 de 2013, o contribuinte interpôs recurso em 1/8 de 2013 e pleitou a reanálise da compensação declarada, arguindo nulidade dos autos por violar a lei e os princípios da ampla defesa do contraditório, inocorrência de preclusão por ausência de impugnação, nulidade do acordo de primeira instância por ausência de motivação e boa-fé na escrituração de créditos decorrente de aquisições de insumos junto a pessoas jurídicas optantes pelos simples. Se vale da teoria da aparência. É o relatório. Pode passar para o voto. É tempestivo, mas em razão da preclusão decorrente da não impugnação dos fatos controvertidos desses autos no momento oportuno, dele não se toma conhecimento. Conforme acima é relatado, após a ciência do despacho decisório, o recorrente laconicamente assim se pronunciou. Tá aí, eu já li lá no relatório, né? Tal manifestação não se mostra concetânea com detalhamento dos fatos apurados na repartição de origem, presente no referido despacho decisório. Aí está aqui de folhas 11 a 20. Está aí o despacho decisório, identificando tudo que foi verificado, né? E chegando à conclusão da não homologação. Além da fundamentação supra, constaram do despacho decisório a demonstração da apuração dos créditos e débitos do período, a folha 12, a demonstração da apuração do saldo credor ressarcível, a demonstração do crédito reconhecido para cada declaração de compensação, a identificação das notas fiscais com créditos considerados indevidos e o detalhamento da compensação dos valores devedores e do DARF. Contudo, mesmo tendo sido cientificado de forma detalhada em todas as razões que fundamentaram a não homologação da compensação, inclusive com a identificação das notas fiscais desconsideradas na apuração dos créditos, o contribuinte nada apresentou para contestar os fatos apurados, restringindo seu pedido a uma alegação genérica de necessidade de reconsideração da decisão, nada constando aos autos que pudesse lastrear sua defesa. Aí eu venho aqui com a regra da prova, né, que é própria do PAF. Aí eu venho aqui, além do mais, mesmo que se superasse a preclusão consumativa, o recorrente não traz aos autos nenhuma prova do direito alegado, restringindo sua defesa a alegações genéricas, dentre as quais a nulidade do acordo de primeira instância, não se dando conta que referida decisão encontra-se muito bem fundamentada no voto condutor. E está aí o voto condutor que vai nos mínimos detalhes lá da decisão, para fundamentar, né? Aí eu vou adiante. Verifica-se, portanto, que, não obstante o julgador de piso ter registrado a ocorrência da preclusão por ausência de contestação expressa, ele reafirmou as razões ali constantes que fundamentaram a não homologação da compensação declarada. Em sede de recurso, o contribuinte nada acrescenta para robustecer sua defesa, ignorando por completo o ônus atribuído a ele pelo PAF. A mera alegação de boa-fé na apuração de créditos do imposto nas aquisições de insumos junto a fornecedores optantes pelo simples não supera a normatividade de tal matéria, conforme bem explanado o voto de primeira instância. Da mesma forma, mostra de toda descabida a alegação de nulidade dos autos por violação da lei e dos princípios da ampla defesa do contraditório, pois, conforme já apontado, tanto o procedimento quanto os processos fiscais se desenrolaram em estrita observância das normas jurídicas que o regem, não se vislumbrando qualquer afronta a direito fundamental do recorrente. Nesse contexto, falta por não conhecer do recurso voluntário em razão da preclusão do direito de defesa por ausência de contestação na primeira instância dos fundamentos que embasaram a não homologação da compensação declarada. É o voto. Perfeito. De fato, não se nenhum fundamento para manifestação de conformidade. Né? Elcio, uma dúvida. Pois não? Em relação à alegação aí de glosa do simples, ele tinha contestado, né, na primeira instância, né? Da glosa do simples? Isso, o preço do simples. Aqui, aí a DRJ está lá na emenda da DRJ, né? Que eu adotei a voto, né? A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo simples. Então, mas aí você não está conhecendo e não teve nenhuma alegação nesse sentido?
no recurso voluntário? Vou confirmar, só um minuto. Marcos, perdão, qual que é a dúvida? Em relação às alegações ali de glosa do Simples, que foram contestadas ali na impugnação, né, na manifestação de inconformidade, e ele voltou com as mesmas alegações no recurso voluntário, né? Então, eu acho que não seria o caso de matéria de não conhecer, né? Teria que conhecer essa matéria, né? Aqui, ó, mas a impugnação dele, você viu? Que eu reproduzi tanto no relatório quanto no voto. Ele não fala nada. E quer dizer, então não formou o lide. Essa questão do simples, ele fala. Não, ele só falou no recurso. Tá. Eu até reproduzi. Mas a decisão da DRJ... Pois é, isso que eu falei. A DRJ, mesmo não conhecendo a impugnação dele, ela reafirmou as conclusões da fiscalização. Ela entrou no mérito ali, mesmo não conhecendo. A DRJ, muitas DRJs, elas não, esse critério que a gente tem de não conhecer e negar provimento, eu não sei hoje, né? Mas desses processos mais antigos, eu vejo que não há muito um critério, não é muito bem. A técnica, eles não acabam aplicando a técnica processual do não conhecimento, que é no entrar no mérito, né? Mas na decisão dela, não conhecer. Mas ela, inclusive lá no argumento, você vai ler improcedente, nego provimento. Assim, não é nego provimento, não conheço. Mas na verdade ela está conhecendo, né? Porque ela julgou improcedente a manifestação, né? Ela reafirmou, mas o contribuinte não contestou isso. É preclusão mesmo. Isso aí que a DRJ não tiver, porque acaba criando confusão, né? DRJ muitas vezes faz isso, né? Não conhece, aí no final você vai lá ver, ela está negando provimento. Não dá para fazer as duas coisas, né? Na mesma matéria. Aqui no voto eu falo essa questão aqui, ó, quer ver? Acho que é no penúltimo parágrafo aqui do voto. Não é no penúltimo, não. Aqui, ó, verifica-se, portanto, que, não obstante o julgador de piso ter registrado a ocorrência da preclusão por ausência de contestação expressa da decisão de origem, ele reafirmou as razões ali constantes que fundamentaram a não homologação da compensação declarada. E isso ele continua não contestando, né? Não, aí ele veio, quer ver no recurso que ele falou? No recurso ele alegou a nulidade dos autos, violar o cesseamento, né? Cesseamento de direito de defesa, e na ocorrência de preclusão por ausência de impugnação, genericamente considerado, nulidade do acordo de primeira instância por ausência de motivação e boa-fé na escrituração dos créditos decorrentes da aquisição pelo simples. Só boa-fé que ele alega. Mas isso ele não formou a lide sobre isso. Porque ele, na primeira instância, ele não contestou isso, então não tem lide. Tá tranquilo. Podemos votar, presidente. Tá certo. Também acho. Leonardo Andrade. Acompanho o relator. Leonardo Macedo. Acompanho, presidente. Pedro. Acompanho o doutor Elcio. Marcos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. São os dois processos, né, Elcio? São os dois, iguaizinhos. Vai ficar assim, por unanimidade de votos, voltou-se por não conhecer, acordam, né, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, em razão da preclusão do direito de defesa por ausência de contestação na primeira instância. Eu acho que não precisa acrescentar o resto do que está no teu dispositivo. Acho que é suficiente.
Ok. 67 e 68, vamos para o 69, relator Márcio, modelação Unidos, da mesma empresa, do 69 ao 78, sem ser lote de paradigma. Mas Perfeito, são repetitivos, são iguais, tá? são iguais, tá? São. Não compõe lote, tá? Perfeito. Ok. Com a palavra, relator. Ok, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. O pedido é de ressarcimento de crédito de IPI, que foi, o relatório é bem mais sintético ainda do que eu estou acostumado aqui do que eu fiz nos anteriores, porque trata-se de um caso bem simples aqui, literalmente falando, que o pedido de ressarcimento de crédito de IPI, que foi parcialmente homologado, ocorrendo as glosas descritas no relatório pelo fato das empresas fornecedoras das notas fiscais serem optantes do regime do Simples Nacional. Então, em suma, é isso que discorre o mérito no relatório. Algum questionamento? Acho que não. Pode ir para o voto. Cabe destacar que o pedido de ressarcimento é analisado de forma eletrônica com o cruzamento das informações pelo sistema da Receita Federal, de maneira que, ao informar determinado CNPJ, o próprio sistema aponta a situação do cadastro na época da emissão da nota fiscal e, dessa forma, conclui pela glosa ou não do pedido de ressarcimento de IPI, levando em conta a legislação vigente. No voto, eu trago toda a fundamentação legal, tá? E no que concerne às aquisições de empresa optante pelo Simples, cabe reiterar que o direito à não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade para a fruição do direito ao creditamento de observância às demais normas legais e regulamentares citadas, que vedam expressamente o direito da fruição do crédito nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem de estabelecimentos optantes pelo Simples. Diante do exposto, presidente, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Ok. Podemos passar a votação? Conselheiro Elcio. Só um minutinho, por favor. Sim. Me perdi aqui, só um minuto. Sem problema. O voto é curto. Se preferir, eu posso relatar na íntegra, sem problemas. Não precisa não. É uma questão aqui, só um minuto. Tá bom. Tá. Eu verifiquei aqui que a TRJ realmente demonstrou que ele era optante pelo Simples no período. Inclusive, ela vê lá todos os anos que ele era optante pelo Simples e os que eles não eram, né? Então, acompanha o relator. Perfeito, Elcio. Ok. Leonardo Andrade. Presidente, a recorrente ela só trouxe uma alegação dizendo que, à época dos fatos, as empresas não estavam enquadradas no regime do Simples, mas não trouxe nenhuma prova hábil a deruir o que foi decidida pela DRJ. Então, sem prova, uma demonstração de que
essas fornecedoras não estavam no regime enquadrado, eu acompanho o relator na íntegra. Ok? Leonardo Macedo? Acompanho, presidente. Acompanho o relator. Ok. Pedro? Aqui, agora eu liguei o áudio. Foi. Presidente, eu acompanho, sim. Só quero lembrar, tem alguma coisa lá no 77 do RIP 2010. Eu não vi. Se olhar depois, se for necessário, colocar alguma coisa. Então, o Pedro, eu trago aqui, ó. Ah, você traz? Trago, o artigo 228 do RIP. As aquisições de produto de estabelecimento optantes pelo Simples Nacional, de que trata o artigo 177, ensejarão aos adquirentes direito à fruição de crédito do imposto relativo à matéria-prima. Que faz referência ao 177. E a própria lei do Simples também fala que ele não pode ceder crédito. Também. Isso. Perfeito. As duas corroboram. Ok. Corre, parabéns pelo. Conselheiro Marcos? Acompanho o relator. Laércio? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Não, peraí. Sim. Eu só estendi a aplicação até o item que não caberia. Então, do 69 ao 77, a decisão é a mesma. Perfeito. O que eu acabei de prolatar. O 78 também do conselheiro Márcio, Malharia Diana. Malharia Diana. Deixa eu resgatar aqui. Que demora um pouco a abrir. Eu queria pedir licença com a questão de ordem. Sim. Sobre a nossa votação anterior, se não me engano, o processo 77, o item da pauta 77, o contribuinte, na época que adquiria os insumos, o fornecedor não era optante pelo Simples ainda. Ele veio a ser optante depois. Eu acho que ele é diferente. O processo final 88. Tá. 77. 88. Já conferiu essa informação, então, Elcio? Eu conferi. Agora, seria bom que outra pessoa olhasse também, né? Agora tem uma questão formal, é que o resultado já foi proclamado. Então, seria o caso de, constatando diferença em que alteraria o resultado, caberia, então, poderia até ser o embargo do próprio conselheiro, em razão da proclamação do resultado. Ok. Então, eu vou verificar mais detidamente, se for o caso, eu entro com os embargos. Sim. Isso. Okay. Eu também vou fazer o mesmo mesmo. Quando são vários processos, mesmo contribuinte, tem esse risco, né? Mas, muito bem, Elcio, bem atento, isso é bom para a turma. Sem dúvida. O item 78, Malharia Diana, né? Malharia ainda não relatou, né? Não. Tá. Então votou modelação. Agora malharia. E aí?
Macedo está pensando no coqueiro dele, viu? Tá ventando muito aqui, cara. Eu estava sem o microfone aqui desligado e já tinha até começado a fazer o relatório. Eu percebi. Vou retomar aqui. Maria Diana declarou compensações de débitos próprios por meio de declaração de compensação de folhas 04 a 43, cujo crédito utilizado se refere a pagamento indevido ou a maior de PIS/COFINS, período apuração 04 a 99 a 12 de 2003, oriundo de ação judicial transitada em julgado. Autos judiciais número final 2214-6, objeto do pedido de habilitação reconhecido nos autos no processo final 2006-31. A autoridade fiscal relata do que pertine ao PIS, descabe serem avaliados os períodos de apuração de 12 de 2002 a 12 de 2003, visto que a partir de dezembro de 2002, a pessoa jurídica passou a recolher a contribuição com base no regime tributário da não cumulatividade, disposto pela Lei 10.637 de 2002, inexistindo dessa forma determinação de crédito nessas competências do PIS, proveniente da Lei 9.718 de 98. Aduz também que os valores indevidos que busca a interessada não se reportam simplesmente a pagamentos realizados, mas parte deles está associada a créditos tributários vinculados à modalidade compensatória. Tais débitos oriundos de compensação não homologada se encontram em cobrança executiva em negociação de parcelamento da 11.941 de 2009, portanto, excluídos do cálculo do indébito. Com base nesses pressupostos, efetuou a apuração dos débitos de PIS e COFINS, conforme as informações disponíveis acerca da base de cálculo, segundo ficha de apuração das contribuições, constantes das declarações de informação econômica fiscal da pessoa jurídica, ADIPJ, nos anos calendários de 99 a 2003, conforme sistema próprio denominado Sistema de Cálculos para Crédito Tributário, subjúdice da Receita Federal, foi determinado o montante do crédito a ser deferido. A Seção de Orientação e Análise Tributária emitiu despacho decisório de folha 213/214, o qual homologa parcialmente as compensações declaradas com referência no crédito e determina a cobrança dos débitos indevidamente compensados. É o relatório. Muito bem, pode passar para o voto. A matéria alegada em recurso voluntário refere-se tão somente ao pedido de produção de novas provas, pois assim limitou o recorrente, exatamente no recurso voluntário, ele pede para produzir novas provas, fala em diligência, sem cumprir os requisitos da lei, não discute o mérito e não junta prova. Nesse sentido, cabe-nos verificar apenas se os requisitos legais do PAF foram respeitados e se cabe ou não o deferimento de juntada de novas provas nessa fase processual. Verifiquei nos autos que a oportunidade de defesa foi dada ao contribuinte no prazo legal estabelecido, bem como com clareza de detalhes quanto à não homologação de determinados créditos. Bem, se nas oportunidades legais a recorrente não instruiu o processo como entendia ser necessário, não cabe agora, penso que não cabe, já em última instância, ter tal oportunidade, fato que ofenderia os princípios da celeridade e economia processual e da isonomia, bem como abriria margem para novos debates. Desta feita, não cabe ao CAF, como órgão revisor, reproduzir a instrução processual que, pela própria dinâmica legislativa, está prevista para a fase de julgamento das instâncias inferiores. Além disso, os princípios constitucionais reclamados pela recorrente foram amplamente respeitados nos termos do que a lei preconiza.
Logo, não assiste razão nos fundamentos recursais. Diante o exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Necessidade de manifestação, debate? Não, né? Conselheiro Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Macedo. Acompanho, presidente. Pedro. Acompanho, relator. Marcos. Acompanhe. Laércio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 78, Malharia Diana, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Voltamos ao conselheiro Pedro Lima com o item 79, processo final 2009-75, RCI Informática. Com a palavra, Obrigado, presidente. conselheiro Pedro. Na pasta, RCI Informática, tem o resumo, tem o PDF e tem a minuta do voto, no mérito. Tá? A matéria principal aqui é compensação com crédito de terceiro. Vocês podem ver, ela é até tratada no despacho decisório, né? E não é despacho decisório eletrônico, tá? Daquele manual mesmo. Até recortei uns trechos para vocês verem ali. Ele não homologou, porque não existe previsão legal para compensação com créditos de terceiros no âmbito administrativo. O contribuinte entrou com manifestação de inconformidade, a DRJ julgou improcedente pelo mesmo motivo, e folhas 199, o contribuinte entrou com recurso voluntário, afirmando que o crédito foi reconhecido em decisão judicial, né? Contudo, a decisão judicial, ela se limita, nesse caso aqui, a reconhecer o crédito, né? E por mais que houve a ciência, né, no Poder Judiciário de que a ciência a homologação da cessão desse crédito, né, o juiz não manda que seja compensado. Autorizar a cessão é uma coisa, mas mandar que seja compensado é outra coisa. A decisão não chega nesse nível de detalhe, né? E mantendo alguns precedentes da turma e dessa casa, o voto é de não dar provimento, já relatando e dando voto, presidente, porque não existe previsão legal para compensação com créditos de terceiros no âmbito do processo administrativo fiscal. A não ser que a decisão judicial tivesse sido muito clara, mandando realizar essa compensação, né? Desculpa já adiantar o voto aí. Debates? Alguma? E essa questão da decisão judicial não é controversa nos autos, né? Ela... Mas o parágrafo aqui diz, em que pese o judiciário ter reconhecido o crédito e homologado a transferência a terceiro, que é o caso do contribuinte, ou seja, ele está reconhecendo o direito, mas não a sua materialidade. Não mas ele reconhece para o contribuinte original que entrou o pedido. Fala, não, esse crédito existe. Aí na execução, o
contribuinte desiste e fala, não, eu vou Tá. porque eu vou ceder. E o juiz fala, não, tá, ok, homologo essa cessão. E dá um fim ao processo judicial. Esse é um caso, exatamente o caso que a gente julgou antes já, e fui relator também. E assim, quando chega no processo administrativo fiscal, a gente tem que operar de acordo com as regras do processo administrativo fiscal, né? Então, assim, por mais que essa reconhecimento do Poder Judiciário de que houve uma cessão de crédito não altera aqui o nosso procedimento no processo administrativo fiscal. Eu tenho um detalhe, eu poderia... Isso aí que o Pedro está falando, porque quando o juiz reconheceu o direito de crédito de natureza tributária para o terceiro, né? E foi reconhecido o processo transitou em julgado, então não há questão sobre isso. Só que quando o juiz simplesmente autorizou que o precatório fosse transferido do original, do autor original da ação, para o terceiro. Isso ele autorizou. No meu modo de ver, como eu já voltei outras vezes sobre isso, a partir do momento que há essa cessão do crédito, o crédito perde a natureza tributária, né? Ele era tributário enquanto era um crédito tributário do terceiro. Quando esse terceiro transfere esse crédito que ele tem para o contribuinte dos autos, ele perde a natureza tributária, do meu modo de ver, e passa a ser um crédito financeiro. E quando o contribuinte formula a compensação aqui nesses autos, eu sei os detalhes que eu tenho igualzinho. É igualzinho, se tirar nem pôr. E quando o juiz transfere quando ele apresenta a declaração de compensação, já está em vigor a redação da 9.430, o artigo 74, que fala lá que o sujeito passivo pode compensar débitos próprios com seu crédito tributário, que aí perde a razão desses processos que eu já analisei. Assim, a forma como eu vejo isso é o seguinte: qual é a vantagem, né? O autor da ação, como ele já tem o precatório, mas ele vai demorar para receber esse precatório. Então, para ele é interessante vender. Ele vai receber o dinheiro adiantado, vai dar um desconto, né? Mas mesmo assim vai valer a pena. E para quem está comprando, ele vai pagar 100 e quitar débitos de 200. Então, para ele é interessante também. Então, essa questão é um interesse mútuo entre eles. Mas aí eu acho que aí rompe com a normatividade do direito tributário. Por isso que eu também acompanho, se já puder voltar, eu acompanho o relator. Mas eu não entendi, Elcio, por que daí ele perderia a natureza tributária e viraria financeira. Porque o crédito é tributário se você é o sujeito passivo dele. Se você não o crédito é de terceiro, o crédito não é do contribuinte desses autos, é do terceiro lá. Essa é uma questão. A outra questão é... Isso, assim, é a minha posição. O Pedro não sei se ele fundamentou, né, dessa forma, né? Não, eu tô citando o artigo 74 também, Elcio. Mas nesse sentido também, Pedro, tem quer ver, o recurso repetitivo do STJ, e tem também um acordo da Câmara Superior de Recursos Fiscais recente, de 2019, não, 2020, falando que a legislação que se aplica é aquela vigente na data da compensação. Meu contribuinte fala que tem que aplicar a legislação da época do reconhecimento do crédito, né? Que era a Lei 8383. Só que quando ele apresentou a declaração de compensação, já estava vigente a 9430. Então, por isso que tem que aplicar ela. É nesse sentido que... Eu tô aplicando ela nesse sentido mesmo. Eu só não estou falando dessa questão de que perde esse caráter de tributário, né? Eu só quis adiantar também que eu vou ter essa mesma matéria. Tá certo. Não, compreendido, sim. Não tem previsão legal, né? A previsão é com débitos próprios. Não tem que eu acho. Eu estava entendendo que o juiz havia autorizado a compensação como crédito tributário dele. Se fosse isso, aí sim. Decisão judicial, compra-se, né? Eu teria que cumprir, mas não... Correto.
Elcio acompanhou o relator. Leonardo Andrade. Com o relator, presidente. Macedo. Com o relator, presidente. Marcos. Eu também entendo que não tem previsão legal a partir da 10.037 lá de 2002, né? Antigamente até tinha, né? Mas não é o caso de quando ele apresentou a declaração. Eu acompanho o relator. Laércio. Não, feito esses esclarecimentos pelo relator e até em relação aos fundamentos trazidos pelo conselheiro Elcio, eu vou acompanhar o relator sim, porque realmente não foi autorizada a compensação. Estava um pouco em dúvida em relação a isso, mas estou acompanhando o relator. Muito claro, obrigado. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Portanto, processo item 79, RCI Informática, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Próximo processo, item 80, Sistemas de Ensino Brasil Educação. Processo 2009-57, também, relatoria do Pedro. Pedro, não tem dois processos da Abril? Tem. Não estão juntos? Tem, presidente. Eu te informei dias atrás. E eu esqueci. Não, mas é que a pauta já estava formada. E aí, por que separou? Os nomes são diferentes. E na minha planilha de pauta, eu mandei um junto com o outro. Mas eu acho que o CEPAG, na hora de pautar, como os nomes são diferentes, acabou tirando da ordem, né? Então, acabou saindo cada um num dia. Mas não tem problema, dá para julgar separado. Não, tudo bem. Talvez essa questão de tirar da ordem fui eu mesmo, tá? Tá. Eu achei que não era e juntei com outros em razão Tá bom. da pretensa dificuldade, então eu realoquei, então pode ter acontecido, mas tudo bem. Que eu mandei também quase 60 processos, entraram na pauta. Os teus, eu tive que dividir bem os teus nas pautas. Então você teve que dividir, né? Foi muita. Mas dá para julgar, sim, né? Não tem problema. Não precisa julgar junto. De qualquer forma, na quinta-feira a gente vai julgar o outro. Então, o patrono, é só o patrono acompanhar. Ele já tem acesso à pauta, né? É só acompanhar. Ok. Tá na pasta ali, Pedro? Eu também vou buscar agora. Então, 80 da pauta, sistemas de ensino. Pedro, não está na pasta, não. Não, é que. Eu não localizei também, não. Não, é que a pasta é essa, gráfica ângulo. Tá. É essa pasta aí, tá? Certo. Tá? O nome que era para ter constado era esse. Só que já veio com nome diferente no processo. Né? Gráfico ângulo. Gráfica ângulo, sistema Abril de ensino. Tá? Ok. Então vamos lá. Vou abrir, como de costume, um resumo primeiro. Processo final, então, 2009-57. No resumo tem os dois lá da empresa, tá? É o de baixo, o final 2009-57. Você tem despacho decisório eletrônico, folhas 7, folhas 11, manifestação de conformidade. DRJ São Paulo julgou improcedente. Tratou daquela questão da DCTF, né, que apresentou depois do despacho decisório, e entende que houve falta de prova, negou procedente. No recurso voluntário, o
contribuinte alega que faz impressão de livros e que recolheu as contribuições em alíquota positiva, quando deveria ter recolhido em alíquota zero, né? Ou não recolhido. Tá visto que o artigo 28, inciso 6º, da lei... Bom, o artigo 23 da lei 11.033 trouxe essa alteração, reduziu para zero a alíquota das contribuições incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de livros. A matéria principal basicamente é essa. Deixa eu abrir o voto aqui só para ver se não tem nenhuma questão adicional no relatório do caso aqui. Tá, então a entrada, o pedido foi de uma Perdecomp. O pagamento indevido, nesse caso, que ele entende que foi a maior, foi de PIS. Pretendia compensar com débito próprio de RPJ. Lembrando que o despacho decisório é eletrônico, tá? E a negativa foi genérica. Aí a DRJ entra, nesse caso a DRJ ficou travada naquela questão da DCTF, né? Não aceita a DCTF retificadora depois do despacho decisório. E também entende que o contribuinte não comprovou o crédito. E aí, em recurso voluntário, o contribuinte traz uma alegação mais robusta, como é normalmente nesses casos. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto. Bom, então, com base aí na legislação, nas provas, nos fatos, né, eu analisei a matéria, analisei o processo, o trâmite também, entendi que se a alíquota é zero ou não na operação do contribuinte, nesse caso, esse é um ponto de mérito que deveria ter sido analisado pela autoridade de origem. Um ponto importante. É uma discussão que eu acredito que deve chegar para a gente mais madura. Então, o voto, resumindo bastante aqui, considerando que existe essa possibilidade, né, da alíquota ser zero, no caso do contribuinte, eu acredito que é uma matéria que tem que ser analisada, sim. O voto é para dar provimento parcial, para determinar o retorno à unidade de origem e para que seja proferido um novo despacho decisório, analisando, né, os documentos juntados e essa questão, que é a questão principal, matéria principal, se a operação do contribuinte se enquadra nessa alíquota zero ou não. Então, esse é o voto, presidente. Tudo bem. Conselheiro Elcio. Eu acompanho o relator, inclusive no recurso voluntário ele traz o razão e o balancete, né? Está bem fácil de comprovar, confirmando o mérito, né, do direito, né, da alíquota zero, fica tranquilo, eu acompanho. Ok. Leonardo Andrade. Acompanho o relator na íntegra, presidente. Macedo.
Mãe, presidente, pode baixar a inteligência. Marcos, Eu acho que esse caso é igual aquele outro lá, né? Vocês estão dando provimento parcial, mas no meu entendimento a gente deveria aceitar essa documentação como probatória aí, né? Apresentada em recurso voluntário, né? Tendo em vista o princípio da verdade material e que foi despacho decisório eletrônico, né? Mas eu converteria em diligência para apurar o direito creditório, porque a gente não está analisando, nem foi analisada a questão de direito aí, né? Ele alegou uma alíquota aí, eu converteria em diligência para analisar essa questão. Nesse caso eu acho que não, Marcos. Eu entendo que a autoridade tem que analisar se a operação dele se enquadra na alíquota zero ou não. Mas foi despacho Pode dar. eletrônico, né? Aí é só feito aquele batimento. Então, mas por isso mesmo, justamente porque é despacho decisório eletrônico. Eu também concordo com o Pedro. É mais maduro. Então, eu tenho esse entendimento, mas eu estou vendo que o entendimento da turma é diferente em relação a esse provimento parcial, né? Mas só para respeitando o colegiado aí, eu vou acompanhar. não, mas é até interessante que se mantenha o voto para a gente refletir também, né, Marcos? Claro, a gente já até alterou, né, Paulo? Já. Época que foi resolução, época que era mérito. Então, às vezes eu converto assim, na minha turma, por exemplo, tem processos de valor muito baixo, né? Então, tendo em vista o princípio da economia processual, então, às vezes eu dou um provimento parcial, para não ter que ir e voltar, né? Sim. Mas, nesse caso aí, no meu entendimento, seria melhor a diligência. Presidente, eu não tenho a diligência, eu vou divergir, então. Ok. Não tenho diligência. Aqui volta naquela questão, não, a gente está ultrapassando os fundamentos da DRJ, em que fundamentou-se na falta de provas e não no enfrentamento do direito, né? Ok. Laércio? Eu acompanho o relator e realmente, Marcos, nós amadurecemos bastante, acho que no último ano, que a gente convertia mais em diligência até, chegamos na questão da economia processual e ultrapassar a DRJ para dar o parcial provimento. Então, acompanho o relator. Ok. Márcio? Eu vou ter que passar por esse amadurecimento também, porque a princípio eu também estava com essa linha de atuação e vou refletir mais em relação a esse assunto, nessa forma de operar, mas eu acompanho a divergência por hora nesse processo. Eu também acompanho o relator e, portanto, por maioria de votos, dá-se provimento ao recurso voluntário para determinar que os autos retornem à unidade de origem para que o crédito seja analisado, novo despacho decisório seja proferido, considerando os documentos juntados aos autos, com fundamento no artigo 170 do CTN. Vencidos os conselheiros Marcos Borges e Márcio Costa, que negavam provimento. Márcio, a gente entende que vai ser difícil você desgrudar do seu ex-presidente. A conversão em diligência, né? Mas olha, eu já perguntei. Não, mas olha só, ele vai lembrar disso. Eu já questionei ele em um voto que ele falou, quando ele falou agora sobre a economia, tá, do processo e tudo mais. Eu questionei para ele, falei, Marco, mas por favor, me esclareça realmente a distinção entre os dois institutos aí, para a gente avaliar realmente a economia que a gente está falando, porque eu não percebo, se a gente falar de economia processual, eu não consigo perceber a diferença, né, e ponderar qual que seria menos oneroso aqui para o processo administrativo como um
doutor, eu não consigo. É que assim, Márcio, até eu tive um caso que basicamente é o seguinte: se a gente converte em diligente, você vai solicitar alguns documentos, eles vão apreciar lá de qualquer modo, nós vamos julgar daí, aqui, e vamos devolver para eles, enquanto quando a gente dá o parcial provimento, muitas vezes eles já liquidam lá na origem, para não ficar indo e vindo esse processo toda hora. Isso se o despacho desse novo despacho decisório for a favor do contribuinte, né? E se for desfavor, ele vai ter mais uma vez a DRJ se pronunciando. Sim, vai retornar para ele. Sim, é nesse ponto, né? Mas é claro, a gente viu a verossimilhança ali das documentações e a gente acredita que não vai seguir todo esse percurso novamente, daí estaria a economia. É que a gente ultrapassando essa barreira, para que a própria unidade de origem ela estabeleça novos argumentos, é até um tanto quanto mais restritivo, mais difícil, sabe? Trazer alguns óbices, sabe? Nesse intervalo, nesses meses ou ano que vocês já adotaram esse procedimento, né, a quantidade de devolução seguindo o novo rito foi mínima, ou quase não teve. Estatisticamente falando. Assim, eu nunca parei para fazer estatística, mas o fato quando tinha resolução dos meus processos, tinha até um pouco mais de embargos, ou o número era muito maior, porque a devolução era rápida. E fazendo esse parcial provimento hoje, quase zerou os embargos de declaração ou qualquer outra coisa do gênero. Ou qualquer outra devolução que entendi. Tá. Então, vamos amadurecer. Eu lembro dessa discussão do Márcio aí, mas nesse caso acho que nem é economia processual, né? É que, nossa, também a gente pegava o processo de R$500, R$1.000. É verdade. Aqui a gente, não é que a gente cogitou agora, mas realmente eu não estava assimilando a diferença dessas operações. Porque às vezes elas são tão tênues, né? Que eu acabo optando pela diligência, mas eu compreendi o que o Laércio falou. E nesse caso específico, até, quem me convenceu mesmo foi o Charles, que era o presidente da turma. Ele acabou, ao menos, me convencendo em razão disso. E até então, eu adotava o procedimento de diligência. Ok. Então, retificando, a parte inicial do voto se manteve, né? Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso, para determinar que os autos retornem à unidade, para que o crédito seja analisado, o novo despacho seja proferido, considerando os documentos aos autos, o fundamento dos 170. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges e Márcio Robson Costa, que votaram pela conversão do julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora analise e emita parecer conclusivo acerca do direito pleiteado. Bom, assim, concordam Marcos e Márcio com o final? Concordo. Ok. Então, encerrado o processo, item 80. Retornamos agora ao conselheiro Elcio com o processo do item 81 a 87, contribuinte Kremer. É uma questão de ordem. Será que poderíamos fazer um intervalo de 5 minutos? Sim, claro, 5 minutos. Apoio, pode interromper, por favor?